Estamos aqui para a nossa aula ao vivo, onde hoje, dentro de um processo que a gente já veio estudando no decorrer das semanas, sobre países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países emergentes, processo de globalização, que é o desenvolvimento desses países, hoje vamos entender o que é o BRICS, de que forma eles se organizam e por que cada um desses países que compõem o BRICS, quais são os países? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos entender de que forma esses países eles apresentam vantagens e desvantagens dentro dessa parceria econômica. O que a gente tem que recapitular sobre algumas coisas que já entendemos. Esses países, eles têm uma economia em crescimento, ou seja, eles podem se tornar potentes, mas que o Brasil, ele tem um grande problema, uma grande dificuldade para esse crescimento, que é um ato, uma palavrinha assim, ó, relacionada com os nossos políticos. Vocês sabem que ato é esse? Corrupção. Corrupção, exatamente. Então, a corrupção, ela acaba prejudicando o desenvolvimento, não só econômico, mas social, estrutural, político, militar, territorial do Brasil. E por que isso acontece? Vamos entender. Quando a gente classifica um país em desenvolvido e subdesenvolvido, que vimos em aulas bem anteriores, quando a gente classifica, a gente analisa os órgãos públicos em quais setores? Educação, saúde, moradia, cultura e lazer, segurança, infraestrutura. E aí, pegando esses quesitos, vai definir se a população, quando eu falo de população, é do rico, do médio e do pobre. Se na divisão dessa classe social, se a população ela vive o mesmo padrão, ou seja, ela tem um padrão de vida adequado. Diante do que já estudamos para trás, os países subdesenvolvidos, eles não têm um padrão de vida adequado, ele não tem um padrão de vida alto, ou seja, as pessoas elas não vivem muito bem, pelo contrário, prevalece mais a pobreza do que a riqueza. Já nos países desenvolvidos, que vimos bem lá para trás, prevalece mais a riqueza do que a pobreza. Então, as pessoas costumam viver bem. Quando o Brasil a gente fala de corrupção, a gente pega quais pontos? Desvio de dinheiro público. Então, se vende um dinheiro destinado para merenda escolar e metade do dinheiro é roubado, é desviado, a merenda vai chegar com qualidade para os alunos de escola pública? Não. Se o dinheiro é destinado para a construção de uma área cultural, de um ginásio poliesportivo, de uma pracinha, de pistas para praticar atividades esportivas, se metade desse dinheiro é desviado, significa que alguma coisa desse ponto não vai ser construído. O ginásio pode ser construído com material de baixa qualidade. A pista de skate, de atividades esportivas, ela pode não ficar do jeito que o projeto mostrou, porque não tinha dinheiro suficiente. Na parte da moradia, os conjuntos habitacionais pode ocorrer da mesma forma. Então, as casas não vão ter o mesmo padrão, não vão ter a mesma qualidade. O espaço apropriado na planta, no projeto, é de um jeito e quando ele é entregue é de outro. Então, o desvio de dinheiro acaba prejudicando principalmente a classe mais pobre, que a gente costuma dizer que é a classe desfavorecida. Até aqui, alguma dúvida? Fiz uma revisão do que a gente já viu bem para trás. Alguma dúvida? Não. Não, acho que não há dúvida não. Certo, deixa eu só anotar aqui o nome dos que chegaram depois, que eu vou fazer a chamada. Matheus e Vitória de Fátima.
Então, presente até o momento, nós temos Miguel, Guilherme, Osmar, Jader, Júlio César, Maria Luísa, Mateus e Vitória. Faltou alguém? Não, né? 2, 4, 6, 8, certo. Então, continuando, quer dizer, começando o nosso assunto de hoje, que é o BRICS, que são os 5 países que vamos analisar: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos ver por que esses 5 países eles se uniram economicamente, mas eles não formaram um bloco econômico. Qual é a diferença? Bloco econômico tem um tratado assinado, ou seja, um documento. Eles têm que ter sede própria em um desses países para ter as reuniões. Tem que ter objetivos e metas a ser cumpridas. Os produtos eles têm que ser de livre circulação entre esses países sem precisar pagar imposto. E a taxa alfandegária, que são os impostos, tem que ser com o mesmo valor entre os 5 países. Como o BRICS não realiza nenhuma dessas ações, a gente diz que é apenas um acordo econômico, ou seja, eles fazem parcerias comerciais, um comercializa com o outro, um compra produto do outro, mas eles não têm um bloco fechado. Ok, meu povo? Então, vamos lá. Nós temos aqui vantagens e desvantagens dos países pertencentes ao BRICS. Cada uma dessas cores representa um país. Então, nós temos verde, Brasil, azul, Rússia, laranja, Índia, vermelho, China e amarelo, África do Sul. Essa união dessas cores e o formatozinho dessa bandeira é a representação do BRICS, mais uma vez, que não é um bloco econômico, é apenas uma parceria comercial. Então, continuando sobre a nossa aula de hoje, vamos entender as vantagens e desvantagens, de cada um desses países. Quando eu falo dessa vantagem, o que temos que observar? Pegando o Brasil como o primeiro país, porque na sigla ele é o primeiro país, significa o B. Ele tem uma grande potência mundial em produtos agrícolas, em reservas minerais e é também considerado um parque industrial diversificado. Vou sair daqui e vou vir para cá. Quando ele diz que o Brasil pode ser considerado o maior fornecedor agrícola, o que é que a gente tem que lembrar? Que dentro dos nossos países do planeta Terra, o Brasil ele é o maior produtor agrícola do mundo. Mas não é porque ele é o maior que quer dizer que ele vai ser o país que vai vender mais, que quer dizer que ele vai ser o país que vai ganhar mais. Não, por quê? Tudo que um país produz, ele usa para o seu mercado interno e ele comercializa para o mercado externo. Então, o Brasil ele pode se tornar, sim, essa grande potência mundial na agricultura. Mas que, primeiro, para que isso aconteça, o Brasil tem que se reestruturar economicamente, socialmente, educacionalmente, moralmente. Então, a corrupção prejudica essa ação. Quando eu disse para vocês também que o Brasil faz parte de um dos grandes polos industriais e ele é diversificado, vamos entender. Pegando o nosso estado do Ceará, nós temos um município chamado Maracanaú. Dentro do Maracanaú, hoje é um bairro chamado de Conjunto Industrial. Lá para trás, lá na década de 80, quando ele começou a se desenvolver, ele era apenas uma área de construção industrial, ou seja, apenas para se ter fábricas, para expandir a economia do nosso estado. Por ter uma necessidade de ter os trabalhadores, os operários mais próximos das fábricas,
começou a se ter a construção das casas habitacionais, do conjunto habitacional industrial. Foi crescendo, foi se industrializando, foi aperfeiçoando, a população foi se adaptando ao local, foi desenvolvendo economicamente, então deixou de ser apenas um espaço e hoje se tornou um bairro. E essa área lá do conjunto industrial no Maracanaú cresceu tanto, não só economicamente, mas socialmente, comercialmente, que ele já tem pedidos na justiça para deixar de ser um bairro e se tornar um município. Então, ele já pode se tornar um município. Então, pode existir um município a mais dentro do nosso estado. Isso vai demorar a acontecer, mas eles já solicitaram. Então, quando a gente fala de um polo industrial diversificado, eu vou dar o exemplo para vocês. Lá no conjunto industrial, nesse bairro do Maracanaú, nós temos fábrica da Danone, nós temos fábrica da Santana Têxtil, da Vicunha, da Jangadeiro Têxtil, que faz roupas, calça jeans, vende tecidos. Nós temos fábrica da Linhas e Cores, que faz roupas íntimas. Nós temos fábrica da Ceromo, que faz roupas íntimas. Temos fábricas e depósitos de empresas, galpões, do Frangolândia, Sapataria Nova, Extra Supermercado. Temos fábricas de empresas de tintas, Souvenir, Hidracor. Temos metalúrgica, então ele apresenta uma fábrica com vários setores. Eles não têm fábrica de um único tipo produto. Compreendido? Deu para compreender? Sim. Sim. Essas são as vantagens do Brasil estar o quê? Crescendo. Agora, a desvantagem, o que faz com que o Brasil pare? Ou seja, que ele não cresça tanto. As desvantagens são as seguintes, ó. Educação deficitária, alta carga tributária presente em vários setores e falta de infraestrutura. São 3 problemas que o Brasil apresenta. Quando eu digo educação de má qualidade, quando eu digo que a educação tem grandes problemas, a gente não está falando do setor particular. A gente analisa, que eu já falei na sala de aula e em outras videoaulas, a gente analisa os órgãos públicos. Então, vamos pegar a educação. Vamos analisar a educação de Fortaleza. As escolas públicas que nós temos no bairro, ao redor, ou que você conhece. Elas têm a mesma estrutura, ou seja, o prédio é da mesma forma, da mesma estrutura? E aí? Não. Sim. Os prédios são na mesma estrutura. Vamos pegar, por exemplo, nós temos 2 escolas no Curió, escola pública. Nós temos o Terezinha Parente e nós temos o Isabel Ferreira, não é isso? Quem mora pelo Curió? Sim. As 2 escolas, a entrada da escola é da mesma forma? Não. A estrutura das salas é da mesma forma? Não. Dentro da escola, a ventilação é da mesma forma, ou seja, quantidade de árvores, se tem ar-condicionado nas salas, se os ventiladores são apropriados, se nenhuma sala está do lado do sol, será que elas seguem tudo o mesmo padrão? Não. Então, quando a gente diz que a nossa educação ela acaba tendo esse ponto de crítica, ou seja, ela não é da mesma forma, ela não é adequada, ela não é apropriada, a gente analisa esses quesitos. Se você desliga o microfone, se você for lá para um país desenvolvido, as escolas públicas, por mais que tenha paredes riscadas, cadeiras quebradas, que tenha esses problemas que também tem, que não é tudo 100% perfeito, não é. Mas quando a gente vai para as escolas públicas dos países desenvolvidos, dos Estados Unidos, dos países da Europa, os alunos de escola pública, eles passam o dia na escola, período integral. Cada aluno tem um armário próprio. Eles têm salas para descanso.
pratica esporte no contraturno, tem aula de reforço. Não é o professor que troca de sala, e sim o aluno. A sala é do professor, quem se desloca é o aluno. Isso acontece no Brasil? E aí? Não. Não. Que não, né, tia? acontece. Nós temos algumas escolas públicas no nosso país que são integrais, que elas funcionam até bem, mas comparado com as de lá dos países desenvolvidos, não vai para frente. Pegando aqui em Fortaleza, nós temos a maioria das escolas, eu acho que quase todas, elas são de período integral, da prefeitura. Então, o que é que acontece? Olha como é que funciona no Brasil. Esses alunos de escola pública, tanto da prefeitura como do estado, das escolas profissionalizantes, cada aluno tem um armário? Não, não tem. Escolas que tiverem armário, que aí vai as escolas do estado profissionalizante, os alunos dividem os armários, porque não tem suficiente para todos. É aquela história, quem chegar primeiro pega. É diferente já do que eu falei lá dos países desenvolvidos. Segundo ponto, transporte escolar. Todas as escolas têm transporte escolar? Não. Existe o ônibus, o transporte escolar da prefeitura, que ele faz uma rota e aí ele passa pegando os alunos para deixar não só em uma escola, às vezes ele deixa em várias escolas. Mas nos países desenvolvidos, cada escola pública ela tem o seu ônibus, e não é só um, não, são vários. Eles têm uma rota de bairros para levar para a escola. Merenda escolar. Olha lá nos filmes que a gente costuma assistir, os filmes. Tem um refeitório, tem as mesas, tem as bandejas e o aluno sai com a bandeja pegando o alimento. Não é isso? Chega nas escolas públicas dos países subdesenvolvidos. Será que tem esse refeitório com essas mesas, essas cadeiras suficientes ou muitos sentam no chão? Muitos sentam no chão. Exatamente. Então, assim, ó, quando eu falo para vocês que a desvantagem pega nesse ponto, o Brasil não melhora por conta da corrupção. Aí agora do Brasil a gente vai para o segundo país, que é a letra R. Qual é o país? E aí? Rússia. Rússia. A Rússia apresenta quais vantagens? Nós temos, ó, reservas de petróleo e gás natural. Então, o Brasil, a gente viu que se destaca principalmente na agricultura. A Rússia já se destaca no extrativismo mineral, extração do petróleo e gás natural. A população da Rússia tem um bom nível educacional, então a educação lá, ó, é de boa qualidade. E a carga tributária é baixa. O que é essa carga tributária é baixa? Os impostos, eles são baixos. Mas olha a desvantagem. Tem alto índice de criminalidade e corrupção. Na Rússia, professor? Na Rússia. E a Rússia, ele é um país ditador. Ele impõe regras. E mesmo com essas regras, eles ainda têm corrupção. Por quê? Por mais que a Rússia seja um país ditador, a Rússia tem um sistema econômico capitalista, como o Brasil tem. Então, eles conseguem desviar dinheiro público e colocar no bolso. Mas eles conseguem, mesmo desviando dinheiro, eles ainda conseguem construir, ter as obras, ter o desenvolvimento do território de boa qualidade. Diferente do Brasil, que é o quê? De baixa qualidade. Outro problema da Rússia: população envelhecida com média abaixo do índice de natalidade. Como assim? A Rússia é um país que durante a sua história se envolveu em muitos conflitos, se envolveu em muitas guerras. Participou da Primeira Guerra Mundial, participou da Segunda Guerra Mundial, participou da Guerra Fria, teve uma revolução dentro do seu próprio território, que foi a Revolução Russa. Então, para participar desses conflitos, dessas guerras, precisava de homens, não precisava? Para lutar, para guerrear? Então, se precisava desses homens, iam os velhos? Não, iam quem? Os jovens.
Por isso que a população ela é velha, porque a maioria dos jovens morreram nos combates. Fica essa dica aí para vocês. E aí alguém pode estar pensando, mas no Brasil, professor, o Brasil não participa de guerra? O Brasil, quando ele manda tropas para a guerra, é para ajudar a proteger fronteira depois que a guerra acaba, é para ajudar no processo de pacificação com a população, distribuindo alimento, distribuindo água, cuidando dos doentes. Então, o Brasil ele entra num conflito quando o conflito chegou ao fim. Ele entra para reestruturar, para ajudar. Então, aqui compreendido sobre a Rússia. Sim. Nosso terceiro país, Índia. Vantagens da Índia: avanço nos setores da tecnologia, por exemplo, da informática, grande população jovem, um crescimento acelerado, uma elite bem formada e atuante. Que isso quer dizer, olha as vantagens. Nós temos lá no continente asiático 2 países que são considerados os mais populosos do mundo. Vocês sabem quais são esses 2 países? Tem China, né, tia? China e Índia. China tem 1 bilhão e 300 mil habitantes e a Índia tem 1 bilhão e 100 mil habitantes. Qual a diferença desses 2 países? A China é um país ditador, que a gente vai já chegar na China. Lembra do BRICS? Brasil, Rússia, Índia e China. A gente vai já chegar na China. Vamos ficar aqui na Índia. A Índia, ela apresenta avanços tecnológicos no setor da informática. Então, quem pensa que as empresas de informática, as indústrias de software, do Windows, da Apple, estão lá nos Estados Unidos, lá na Europa, está muito enganado. Esses donos dessas fábricas, dessa tecnologia, eles levaram as suas empresas para o país da Índia, onde a mão de obra é mais barata, eles vão produzir mais e eles vão gastar menos. E a população, como precisa se alimentar, ela não vai questionar o preço, ou seja, o salário que ela vai receber. Por isso que a Índia tem um dos grandes setores industriais na parte tecnológica. Nós temos agora as desvantagens. Organização social em castas, conflito étnico e religioso e infraestrutura precária. O que é essa organização social em castas? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Sempre o Brasil como exemplo. No Brasil, a nossa classe social é dividida em pobre, média e rica. Não é isso? Não são essas classes sociais? Sim. Quando a gente fala de pobre no Brasil, o morador de rua, ele é considerado pobre. Um catador de lixo, ele é considerado pobre. Uma prostituta, ele é considerado pobre. Então, a classe pobre entra vários critérios no Brasil. Lá na Índia, esse sistema de casta, ele é diferente. Tem os ricos, tem a classe média, tem a classe pobre e tem a classe dos intocáveis, que na visão deles são os impuros, aqueles que são cometidos de pecado, que não podem olhar para você, quando for passar por você, eles têm que baixar a vista. Se estiver vindo no mesmo lado que uma pessoa de uma classe social que tem um grande poder na Índia, ele tem que mudar de lado, ele não pode cumprimentar, ele não pode pegar nessas pessoas. Então, esses intocáveis, eles entram em qual grupo lá na Índia, para vocês entenderem? São moradores de rua, são prostitutas, são pedintes, são mulheres que foram abandonadas pelo marido, ou seja, o marido jogou na rua, como a gente costuma dizer, porque elas cometeram algo de errado. Então, para eles, é como se essas pessoas fossem lixo lá na Índia. Entenderam? Compreenderam essa questão dos intocáveis? Sim. Nosso próximo país, a China. Mas essas pessoas, elas têm direito de trabalhar? Essas pessoas, é muito difícil delas conseguirem emprego.
hoje é mais fácil, mas até a década de 90, até o final de 1999, era muito difícil. Por quê? Porque na visão da sociedade indiana, se você oferecia dinheiro para eles, ou seja, dava um trabalho, ele poderia passar a viver de uma certa forma bem e começar a querer estar no meio do povo. Nós tínhamos uma novela da Globo chamada Caminho das Índias, que retratava muito isso. Tínhamos pessoas, e tem pessoas na Índia que não aceitam, não concordam com essa questão de menosprezar, de desprezar o outro, e muitos acabam adotando essas pessoas. Aí botam para eles estudarem nos colégios da Europa, dos Estados Unidos, porque os colégios de lá não aceitam. Botam para ele começar a fazer faculdade, a trabalhar, a ter conhecimento. Quando ele volta para a Índia, ele vai querer estar no meio dos outros. Mas a sociedade não vai querer aceitar. Não vai querer fazer acordos financeiros, não vai querer sentar no mesmo restaurante, não vai querer sentar na mesma mesa. Então, até a década de 90, até o final de 1990, 1999, que acontecia na Índia, os únicos empregos que esse povo, né, vamos dizer assim, os intocáveis tinham, era varrendo rua, apanhando lixo, lavando roupa. Eram só esses. Eles não tinham emprego em restaurante, eles não podiam ser garçom, eles não podiam ser empregadas domésticas. Não podiam. Por quê? Porque ganhavam um pouco mais e poderiam ter uma vida melhor e bater de frente com as outras classes sociais. De lá para cá, já foi mudando um pouco. Resumindo, isso é emprego pesado, né? Isso que ele podia trabalhar. Isso. Aí, de lá para cá, como a industrialização na Índia veio crescendo muito rápido e a mão de obra é necessária, esses intocáveis começaram a ter oportunidade dentro das empresas. Aí a oportunidade qual é? Ser zelador, limpar banheiro, apanhar o lixo da empresa, mas aí ele já ia passar a ganhar um pouco mais do que aqueles lá da rua. Então, eles iam, melhorando, iriam comprando sua casinha, ia comprando uma roupa mais adequada, ia mudando a fisionomia, ou seja, mudando o rosto, deixavam de morar na rua e passavam a ter sua casinha simples ou não, começavam a ter suas coisas. Então, de lá para cá, esse sistema de casta, esses intocáveis, ainda existe, mas eles não são mais tão perseguidos como era lá atrás. Quem ainda segue muito essa questão de castas, de não cumprimentar, de não poder olhar, são as famílias tradicionais, as famílias, de grande poder, de grande posse lá na Índia. Entendido? Vamos agora, para a China. A China tem uma alta capacidade industrial. Essa capacidade industrial é exatamente por conta da expansão territorial e da quantidade de habitantes que ele tem. Tem um potencial do mercado consumidor do mundo, porque as fábricas são levadas para dentro da China para que seja explorada a mão de obra. Tem um investimento intensivo em infraestrutura na educação. Aí é um ponto que muita gente fica, às vezes, com dúvida na cachola. A China, ela é um país ditador, ou seja, o governo impõe as suas regras. O poder, ele é hereditário, ele não é o povo que decide, é passado de pai para filho, é herança. Então, a China, por ter esse poder ditador politicamente, para poder se tornar competitivo no mercado mundial, adotou o sistema capitalista, abriu suas terras para empresas dos países desenvolvidos colocarem suas fábricas lá e essas empresas gerarem trabalho para a população, que é considerada a maior população do mundo. Então, a Índia, economicamente, ela é capitalista, politicamente, a China. Economicamente é capitalista, politicamente ela é comunista, ou seja, é um país ditador. E a educação lá é altamente rígida. Por quê? Como é ditador, tem que seguir tudo que ele manda. Então, as crianças, os adolescentes, as pessoas na faculdade têm que ter postura.
Tem que ter hora para sentar. Tocou o sinal, senta e espera o professor. Quer ir ao banheiro? Só pode ir quando a aula daquele professor termina, que você vai trocar de sala. Aí você vai para outra sala. Então, tem um tempo para você ir ao banheiro e trocar de sala. Não é o professor que sai. Posso perguntar? Você levanta a mão e espera o professor autorizar. Se o professor não autorizar, você baixa. Posso conversar? Não. Posso olhar para o lado? Não. Posso mexer no celular? Não. Então, é uma regra. Você tem que fazer tudo na cronologia. Tô passando mal. Morre lá. Precisa ir ao banheiro. Espera o momento de ir ao banheiro. Então, é o quê? São regras rígidas. Toque de entrar, toque de sair. Quer ir ao banheiro, não pode ir em qualquer momento. Tem que ir só no momento que é liberado para ir, que é quando dá o toque. Ao sair da sala, tem que deixar as cadeiras organizadas, que lá é mesa e cadeira, organizadas. Cada um de vocês tem armários. Os armários, você tem um código, mas o diretor da escola tem também o código dos alunos para poder fazer a vigia, saber se o armário pode ter droga, pode ter arma. Tudo que você for postar na internet é passado por um sistema de segurança para saber se você não está falando nada contra o governo. Então, politicamente, educacionalmente, socialmente, é o quê? Ditador. Economicamente, é capitalista, porque precisava crescer. Compreendidos? Alguma dúvida? Sim. E aí? Eu vi um vídeo que era assim, ó. Tem pessoas que moram na China e gravam vídeo lá, eles falaram como é que eles postam os vídeos. Eles usam VPN para postar os vídeos. É um sistema de, vamos dizer assim, como se fosse, vamos botar aqui os nossos hacks. É um sistema que eles conseguem driblar a segurança. Mas se eles perceberem que você está indo por esse lado, você pode ser, ó. Aí vai de você. Vai tentar ou vai seguir tudo na linha? Eu preferia seguir tudo na linha. Nosso último país, África do Sul. África do Sul apresenta uma vantagem. Que vantagem é essa? Importantes jazidas de diamante. Para vocês entenderem, a África do Sul é um país dentro do continente africano, certo? A África do Sul é um país dentro do continente africano e tem várias riquezas minerais. Além dos diamantes, tem o petróleo. É um dos países que mais possui e produz petróleo do mundo. Então, a África do Sul entra economicamente no BRICS por conta disso. As desvantagens da África do Sul: diferença social e infraestrutura precária. O que é essa diferença social? Os ricos, eles fazem de tudo para os pobres continuarem mais pobres. Eles não querem ajudar os pobres. Por quê? Porque a partir do momento que um pobre começar a ganhar dinheiro, começar a estudar e a conhecer suas leis, os seus direitos trabalhistas, o que a lei, o que a justiça está do seu lado, ele vai questionar os seus donos, os seus patrões e vai começar a entrar na justiça. Então, lá na África, nós temos os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Quando eu digo que não tem infraestrutura, não tem saneamento básico, o esgoto é a céu aberto, nós temos rato correndo de um lado, barata passando do outro, escorpião do outro, crianças descalças, crianças comendo biscoito de barro, porque não tem do que se alimentar, famílias procurando o resto de alimento dos restaurantes que são jogados no lixo, porque eles não têm estudo, porque eles não têm qualificação, e a população mais rica não quer que eles aprendam a ler, não quer que eles aprendam a escrever, não quer que eles tenham conhecimento das suas leis.
compreendido sobre a nossa aula de hoje, que foi o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Pois vamos lá para a chamada. Respondam. Ana, Letícia, Presente. Ana Tereza, Presente. Arthur, Carlos Gabriel, Clarice, Presente. Jader, José Antony, José Guilherme, Presente. Júlio César, Presente. Luana, Maria Luísa, Presente. Presente. Mateus, Presente. Matias, Miguel Cailo, Presente. Osmar, Rebeca, Vitória de Fátima Presente. e o Ellen. Alguém não foi chamado? Eu. Eu quem? Eu. Eu quem? Já. O Jabert. Eu falei, Jader. O cara falou Júlio. Não, Eu saí sem querer. falei, depois da Clarice eu falei, Jader, que eu não tô doida. Mas tudo Ela bem. falou já do mesmo, é porque ele saiu Foi. sem querer. Pronto. Então, meu povo, ó, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Se tiverem alguma dúvida, tirem lá no Class e fiquem atentos às datas das atividades, principalmente das aulas gravadas. Ok? Tudo dominado? Falou. Tchau. Tchau.